Você já parou para pensar no poder que uma voz pode ter? Uma voz pode acalmar um coração aflito, pode despertar esperança, pode trazer medo, pode provocar lágrimas ou arrancar sorrisos. A voz de uma mãe cantando para o filho dormir, a voz de um líder que move multidões, a voz de um amigo que consola em meio à dor. As vozes humanas têm impacto, mas o Salmo 29 nos leva a um nível muito mais profundo. Ele fala da voz de Deus. Não é uma voz comum. É uma voz que abala os céus e a terra. Uma voz que quebra cedros, que faz o deserto tremer, que enche de força aqueles que a ouvem. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E eu quero que você fique comigo até o final, porque talvez você nunca tenha parado para refletir em como a voz de Deus pode transformar completamente a sua vida. O Salmo 29 é um cântico atribuído a Davi. Muitos estudiosos acreditam que ele foi escrito durante uma grande tempestade no Oriente Médio. Imagine Davi observando nuvens escuras se formando, trovões ecoando pelos vales, relâmpagos cortando o céu e ventos sacudindo tudo ao redor. Enquanto a maioria das pessoas via apenas a fúria da natureza, Davi via algo além. Ele via a manifestação da voz do Senhor. Ele não estava apenas descrevendo um fenômeno natural. Ele estava interpretando aquilo como um retrato da glória e do poder de Deus. É como se cada trovão fosse uma palavra divina, cada relâmpago um sinal de autoridade, cada rajada de vento um lembrete da presença do Criador. O Salmo começa com um chamado: tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Logo de início, Davi convoca os seres celestiais, os anjos, os exércitos espirituais, a reconhecerem a glória de Deus. É como se ele estivesse dizendo que diante de uma tempestade tão grandiosa, a única resposta adequada é a adoração. Ele nos lembra que adorar não é apenas cantar ou repetir palavras, é reconhecer quem Deus é e render a Ele a glória que lhe pertence. Esse é o ponto de partida. Antes de falar da voz de Deus, Davi estabelece que tudo começa com reverência e reconhecimento. E então, do versículo 3 em diante, Davi começa a descrever a voz do Senhor. Ele repete essa expressão 7 vezes ao longo do Salmo, como se fosse um refrão martelando no coração de quem lê. 7, na simbologia bíblica, é o número da plenitude, da perfeição. Não é coincidência, é intencional. Davi quer mostrar que a voz de Deus é completa, perfeita, absoluta. Ele descreve essa voz como estando sobre as muitas águas, uma referência talvez ao mar agitado, às tempestades marítimas, ou até mesmo a lembrança do caos primitivo em Gênesis, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A voz de Deus está acima de tudo, até do que parece incontrolável. Depois, ele diz que a voz do Senhor é poderosa e cheia de majestade. Quebra os cedros do Líbano, árvores enormes e resistentes, conhecidas por sua força e durabilidade. Pense nisso. O que para o homem é símbolo de estabilidade, para Deus não passa de madeira frágil diante da sua voz. Essa imagem é forte, porque nos mostra que não existe nada tão sólido que não possa ser abalado pela palavra divina. Quantas vezes nós colocamos nossa confiança em coisas que parecem firmes, como dinheiro, status, relacionamentos ou planos bem estruturados. Mas, quando a voz de Deus se levanta, nada disso resiste. Ele tem o poder de desfazer, de recomeçar, de transformar completamente. O Salmo continua dizendo que a voz do Senhor faz saltar os montes, que despedaça labaredas de fogo, que sacode o deserto, que faz parir as corças e desnuda os bosques. É uma linguagem poética, mas cheia de impacto. É como se Davi estivesse percorrendo diferentes cenários e mostrando que a voz de Deus se manifesta em todos eles. No mar, nas florestas, nas montanhas, no deserto, na vida selvagem.
A voz de Deus não tem limites geográficos. Ela atravessa todos os ambientes, do lugar mais fértil ao mais árido, do ponto mais alto ao mais profundo. E em todos eles, o resultado é o mesmo: o reconhecimento da sua glória. E aqui está um detalhe curioso. Esse salmo provavelmente era usado em cultos públicos, talvez até em momentos de tempestade real. Imagine o povo reunido, ouvindo o trovão ecoar ao longe e recitando juntos a voz do Senhor. É quase como se fosse uma dramatização ao vivo. Cada trovão era um lembrete da presença divina. Cada relâmpago reforçava a mensagem. Isso nos mostra algo importante. A adoração não precisa estar separada da vida cotidiana. Pelo contrário, a verdadeira adoração nasce da capacidade de ver Deus em meio aos eventos comuns e até assustadores da vida. Davi não viu apenas uma tempestade, ele viu a voz de Deus. E se a voz de Deus é tão poderosa, como ela se manifesta hoje? Aqui está uma chave. No Antigo Testamento, muitas vezes Deus se revelou por meio de fenômenos grandiosos, como trovões no Sinai, fogo no Monte Horebe, ou tempestades como as descritas no Salmo 29. Mas, no Novo Testamento, vemos algo surpreendente. A mesma voz que abala os céus também se revela em sussurros. Em 1 Reis 19, Elias espera ouvir a voz de Deus em um vento forte, em um terremoto, em um fogo. Mas ela vem em um suave murmúrio. Isso significa que a voz de Deus não é limitada a manifestações espetaculares. Ela também pode ser delicada, íntima, pessoal. Pode vir como um versículo que fala direto ao coração, uma palavra de encorajamento, uma sensação de paz em meio ao caos. Mas por que Davi insiste tanto em mostrar a voz de Deus como algo avassalador? Porque ele quer que entendamos que a palavra de Deus não é frágil, não é opcional, não é um conselho que você pode seguir ou ignorar sem consequências. Ela é poderosa. Ela cria, sustenta, transforma. Lembre-se de Gênesis. E disse Deus: haja luz e houve luz. A criação inteira começou com a voz de Deus. O universo não surgiu de um acidente, mas de uma palavra. O que Davi está fazendo no Salmo 29 é nos lembrar dessa verdade fundamental. Quando Deus fala, algo acontece. Quando Deus fala, tudo muda. E no final do Salmo, há uma transição impressionante. Depois de descrever a tempestade, os cedros quebrados, o deserto tremendo, ele diz: o Senhor se assenta sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei, perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. É como se depois do trovão viesse a calmaria. Depois da voz que abala, vem a voz que consola. Depois da força que derruba, vem a paz que restaura. Essa é a beleza do Salmo 29. Ele não termina no caos. Ele termina na paz. E isso nos mostra que a voz de Deus não tem apenas o poder de destruir, mas também de reconstruir. Não apenas de abalar, mas também de fortalecer. Não apenas de assustar, mas de encher de paz. Pense como isso se aplica a você hoje. Talvez você esteja vivendo uma tempestade. Tudo parece desabar. Os ventos estão fortes, os trovões assustam, o coração está inseguro. O Salmo 29 te lembra que, acima da tempestade, existe uma voz soberana. Uma voz que não se perde no barulho, que não se confunde com o caos, que não perde a autoridade. Essa voz ainda fala. E ela pode quebrar os cedros que te prendem, pode sacudir os desertos da sua vida, pode iluminar as trevas com labaredas de fogo, pode dar força onde você não tem mais forças, pode trazer paz onde só existe medo. Essa voz é a mesma que criou o mundo, que falou com os profetas, que se fez carne em Jesus Cristo. E hoje ela quer falar com você. É interessante pensar que Jesus é chamado no Evangelho de João de o Verbo, a palavra. Isso significa que a voz de Deus não é apenas som, é uma pessoa. Em Cristo, a voz de Deus se torna visível, audível,
palpável. Ele é a expressão máxima do que Davi viu na tempestade. A mesma voz que podia partir cedros agora se manifesta como graça e verdade. A mesma voz que sacudia desertos agora acalma corações. A mesma voz que fazia o céu tremer agora convida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o cumprimento do Salmo 29. O poder e a majestade de Deus se encontram na pessoa de Jesus. E aqui está a conclusão mais profunda. A voz de Deus é ao mesmo tempo grandiosa e íntima. Ela pode abalar montanhas e pode sussurrar no seu coração. Pode fazer o universo estremecer e pode acalmar sua alma. Pode trazer temor e pode trazer paz. O que Davi experimentou na tempestade é o que nós podemos experimentar em Cristo. E a pergunta que fica é: você tem ouvido essa voz? Porque ela ainda fala. Não apenas através de trovões ou relâmpagos, mas através da palavra escrita, através da oração, através de circunstâncias, através de outros irmãos na fé. O desafio é estar atento. Porque muitas vezes o problema não é que Deus não fala, o problema é que nós não paramos para ouvir. Então, eu quero te fazer um convite. Da próxima vez que você ouvir um trovão, lembre-se do Salmo 29. Da próxima vez que sentir medo diante de uma tempestade, lembre-se que há uma voz maior que qualquer tempestade. E, acima de tudo, da próxima vez que abrir a Bíblia, não a leia apenas como um texto antigo. Leia como se estivesse ouvindo a voz do Criador, porque é exatamente isso que ela é, a palavra viva e poderosa de Deus. E se você permitir, essa voz vai quebrar os cedros da sua vida, vai iluminar seu caminho, vai sacudir os desertos do seu coração e vai encher você de paz. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário. Quero saber de que forma você tem percebido a voz de Deus na sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa reflexão. E se inscreva no canal para continuar acompanhando esses conteúdos que aproximam a Bíblia da sua caminhada diária. Porque a voz de Deus ainda fala. E quando Ele fala, tudo muda.